Galera, sem brincadeira. Consagrar os alimentos não é religiosidade não, tá? Consagrar os alimentos é um ato muito importante. A gente, não só os alimentos, camisa, calça, roupa, carro. É princípio. Princípio. Eu não sou participante da mesa dos demônios. Vamos lá. Eternidade em comunidade. Eternidade. Primeiro ponto, Deus é eterno em si mesmo. Em Jó, aquilo que a gente estava... Galera, segura os celulares aí, todo mundo. Vamos lá. Deus é eterno em si mesmo. Ou seja, Ele sempre existiu, Ele sempre foi o que foi. Ele sempre é o que sempre foi e sempre será. Ele é eterno em si mesmo. Deus não tem começo nem fim, Deus não nasceu. Para nós é complicado isso. Deus não tem uma origem. Deus não se originou de alguma outra coisa. Deus é. Ele sempre existiu. É mais fácil entender alguma coisa que não evolui. Tipo, ele pode, se Deus quiser, ele pode ir lá e fazer uma árvore e parecer grande. Isso é tranquilo. Mas uma coisa que nunca começou, não. Porque nós entendemos que uma árvore, para se tornar árvore, ela tem um processo. Para começar. Certo? Porque toda a nossa cosmovisão, nossa visão cósmica, ela se baseia nos processos. Tudo tem processo. Tudo tem processo. Certo? Início, começa de alguma coisa e termina em alguma coisa. Tá? No caso de Deus, Deus é perfeito. Deus não evolui porque ele não tem para onde evoluir. Ele já é o clímax. Ele já é o topo. Já é o ápice. Ele já é o ápice. Ele nunca foi maior do que ele é. Ele nunca foi menor do que ele é. Ele é. Não, isso que eu estou falando, meu problema não é entender que Deus não evolui. É entender que ele sempre teve lá. Sim. Por isso que você tem que abrir a mente. Abrir a mente. Quando você fala de pai, isso vai piorar. Já vou te avisar. Porque a gente vai falar de Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo que o Filho não foi criado pelo Pai. E o Espírito Santo não foi criado nem pelo Pai nem pelo Filho. Ele sempre existiu. Jesus sempre existiu. Eles têm uma relação de pai e filho e a metáfora, a expressão pai e filho é para o nosso entendimento. Entendeu? Porque não existe uma terminologia. Nós vamos estudar isso. Na próxima aula a gente vai falar só de Trindade. Tem algumas passagens na Bíblia, não sei se ela está falando que Jesus ele se coloca como filho, né? Aí a função dele, em algumas passagens, em alguns versículos, ele é filho. Depois aparece como pai. Então depende, né, daquela função em termos da Trindade, né? Acho que até o Gustavo explicou Bárbara, mais ou menos. eu vou deixar para tratar isso depois. Porque Trindade é um negócio. Eu só estou dizendo que vai piorar a situação dela.
Do Hélio. Do Hélio. Porque o filho não nasceu. O Deus Filho não nasceu. Ele era com o Pai. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então, no princípio, qual princípio? Desde sempre. Ele é Deus. Então, Jesus não foi criado por Deus. E isso é a grande heresia dos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová adulteraram a Bíblia para dizer que Jesus foi criado por Deus. Ele é uma espécie de anjo de primeira classe. Exatamente. Esse texto que está em João, ele foi adulterado pelo testemunho de Jeová. É o seguinte, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era, aí eles colocaram, o testemunho de Jeová colocaram, um Deus, um artigo indefinido. Deus. Verbo era... E botou um Deus com letra minúscula. Eles adulteraram os textos originais. Às vezes também até algumas pregações evangélicas dá a entender que Deus criou Jesus antes da criação do mundo, sabendo que a criação ia cair, para ele salvar a criação. Levanta a mãozinha, galera. Fala. Vocês ouviram o que o Augusto colocou aqui? Em muitas pregações evangélicas você escuta que Deus criou Jesus. Deus criou Jesus justamente para isso, para nos salvar. Você escuta pastores falando isso. Gente, a minha esposa, ela dizia assim, eu dizia, Jesus, ministra a bênção apostólica. Aí ela faz uma bênção apostólica toda floreada. Aí, não normal, mas ela dizia, recebam todos a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Aí eu chamei ela. É a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é a bênção de Deus. Nós temos um Deus em 3 pessoas. Então você não tem 3 bênçãos. A bênção do Pai é uma, a bênção do Filho é outra. Mestre, mas por misericórdia ele se fez homem, né? E ele foi 100% homem. 100% homem. E 100% Deus. 100% Deus. Aí fica mais fácil para a gente entender isso. Sim. Né? Então, ele é 100% homem e 100% Deus. Naquilo que ele é 100% Deus, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Então não são 3 deuses, nem um Deus de 3 cabeças. Entendeu? Isso é um negócio bem... E eu não quero falar sobre isso, porque a gente vai mergulhar muito nesse assunto. Isso tem que estar muito bem resolvido na cabeça de vocês. Porque não são 3 deuses. E tem muita gente dentro da igreja evangélica que trata a Trindade como se fossem 3 deuses. Até católico. Católico mais ainda. Eu me chamo anjo Eu sou no evangelho. Diz que chega aquele pastor para pregar, tem essa piadinha gospel. Ele chega para pregar e fala, quando ele vai começar a pregar, levanta uma pessoa no meio da plateia e diz assim, ei, sou eu teu Deus que te falo. Não pregarás aqui nesse lugar, suricantas. Não pregarás aqui nesse lugar, porque estás em pecado. O pastor prega, onde é que eu pequei onde? Cara, porra, não, onde é que eu estou em pecado e tal? Aí o cara senta, levanta o outro Deus e fala, ei, sou eu teu Deus que te falo também, sou o Deus Filho, isso é coisa do meu pai tá meio maluco já. Então, galera, a gente não pode ter isso. Amém? Não. Meu Deus Pai fala uma coisa, Deus Filho discorda. Já é confuso. Já é confuso pra gente essa unidade perfeita. Imagina essa O cara sai mandando uma besteira mesmo. Acontece essas coisas, cara. Vamos lá. Outro ponto. Então, Deus, ele é o mesmo. Ele tem todos os tempos como presente. Quem está me escutando?
Ele é o Deus do presente. Não importa em que época, ele é o Deus, ele vê todos os momentos como presente. Porque para ele é eterno, ele não tem tempo. Todos os momentos ele é o Deus do presente. Quem entendeu? Daqui a meia hora ele é o mesmo Deus desse momento aqui. A gente envelheceu meia hora. Ele não. Esse tributo de eternidade, ele é junto com a temporalidade, são coisas diferentes. Ele é supratemporal. Questão de atemporal. Sim. 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 Depois, onipresença. E depois, unidade. Deus é onipresente? Sim. Ele está presente em toda parte? Sim. Deus está presente no inferno? Sim. Preste atenção, para a gente poder entender isso. Mas o inferno não é ausência de Deus? Pois muito bem. Dentro da onipresença, Deus está em todo lugar. Em primeiro ponto, Deus não tem dimensões espaciais. Deus não mede alguma coisa. Isso é muito importante. O que está acontecendo? Hoje nós estamos à beira de começar uma nova heresia para destruir a igreja, que chama-se Sínodo da Amazônia. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso para perguntar ao padre aqui na semana. Sínodo da Amazônia. Sínodo da Amazônia. Os bispos estão se reunindo para discutir a questão da Amazônia. Os bispos da igreja católica. E o que está acontecendo? É uma tremenda numa heresia. Por quê? Sínodo. Sínodo. Reúne bispos do mundo inteiro. Então, e está sendo dirigido por um bispo brasileiro da esquerda, né? Do CNBB. Presta atenção. Qual é o grande problema disso aí? Eles estão querendo colocar que a Amazônia está sendo destruída, que não sei o que. Até aí é uma questão política. Se fosse só uma questão política, aí está falando mal do Bolsonaro, essas coisas. Até aí está tudo certo. O problema é que eles passam para a teologia. Qual é a teologia? O dimensional da igreja. O que a gente falou aqui a respeito desse cara? Estava falando comigo a respeito dos deuses gregos. A fusão entre os deuses gregos e o universo. Então, o universo se confunde com a deidade, com a divindade. Deus não é a sua criação. Deus não é o universo. Vocês concordam comigo? Sim. Isso é fundamental para a nossa fé. Deus não está contido no universo. Deus não está dentro do universo. Deus é maior do que o universo. Eu posso dizer que todo o universo está na palma da mão de Deus. Certo? Ou seja, qual é a grande heresia? Eles estão trazendo a ideia de Deus contido na criação. Esse Deus contido na criação é a ideia da teologia índia, que eles estão levando para o centro da Amazônia, dizendo que se isso é verdade, a teologia índia é verdadeira, então os deuses dos índios também são verdadeiros, assim por diante. Isso aqui nós precisamos defender os deuses dos índios. E que a teologia veio para destruir a cultura indígena e tal da Amazônia. Então os caras estão defendendo uma baita de uma heresia. Exatamente, a ideia de o marxismo cultural. Você tem a ideia da fusão entre Deus e o universo, como a teologia,
esqueci o nome. Não é teologia entes, não. É como se fosse a sistematização entes. Dentro da Igreja Católica, diz que Deus se manifesta pela sua criação. Então Deus está contido na criação. Deus se manifesta na criação. A criação contém Deus. E aí você sai por esse caminho e vai parar na teologia índia. Então, quando você faz isso, você não está desqualificando a teologia do Vaticano, mas você está dizendo que as duas teologias se equiparam e que precisam ser preservadas. Mas você torna inútil o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus na cruz. Isso tudo é besteira. Isso tudo é uma coisa que foi inventada para, sei lá, por causa do sistema. Entendeu? Então, esse está sendo o grande problema eu gostei, anota aí, Centro da Amazônia, pesquisem para perguntar aí na semana que vem. Porque se vocês não perguntarem, eu vou perguntar. Tá? O que acontece? Deus não tem dimensões espaciais. Deus não está contido na criação. Deus não tem limite, começo, meio e fim. Deus não tem tamanho. Deus é maior. Deus é além do universo. Muito além do universo. Deus não tem entendeu? limite. Ele é ilimitado. Ele é infinito. É teologicamente errado dizer que Deus é grande. Totalmente. Grande É errado dizer que Deus é grande. Grande tem um limite. Porque grande, É limitância. você está limitando Deus, ele é grande. Não, Deus não é grande, Deus é infinito. Se Deus tivesse limite, ele não seria Deus. Né? Não seria Deus. É muito poder. Ele seria criatura. É muito poder. Total. Poder total. Tá? Por isso que o Gustavo falou uma coisa, eu achei muito interessante numa aula dele. Ele falou que a gente acha que Jesus, como Deus, né, quando veio como homem, né, Ele deixou de ser Deus. ele deixou, não, assim, ele continua, mas tipo assim, ele começou a se sujeitar a muitas coisas que antes não se sujeitava. Sujeitar o tempo, ele teve que se... Física, tamanho. O tamanho, a redução, o tempo, o espaço, a não utilizar todo o poder que ele tem, que ele tinha, cansar, entendeu? Cansar essas coisas, entendeu? Aí você consegue visualizar, quantificar um pouco o grande amor dele pela gente. Sim. Entendeu? Não tem um amor que não tem. A gente consegue ter um pouco mais de noção desse tamanho desse amor do que ele se sujeitou. Agora, Nesse veja tipo de bem, pensamento. quando a gente conversa aqui que Deus está presente no inferno, Deus está presente para punir, abençoar, sustentar. Amém? Então ele está presente no inferno e não deixa de ser Deus no inferno. Ele está ali para punir. É ele que pune. Ah, não, lá é o lugar do diabo. Que diabo? O diabo é criatura. A Bíblia diz que no final Deus liquidará com o diabo com o sopro das suas narinas. Então é algo parecido com isso. Acabou o diabo. Amém? Então não tem assim. Uma das teologias erradas, acho que o pastor Gustavo vai falar sobre isso, tá? Uma das teologias erradas é você colocar em comparação o poder de Deus e o poder do diabo. Tá uma guerra, porque é uma guerra Satanás contra Deus. Não, presta atenção. Deus tem todo o poder. Todo o poder. O diabo tem autoridade delegada. Deus confere a ele uma certa autoridade. Não confere outra. Certo? Uma autoridade limitada. Tanto é que nós temos a possibilidade de repreender o diabo. Então não se compara. Tenta repreender Deus. Tem crente maluco. Tenta repreender Deus. Entendeu? Está repreendido. Está repreendido como? Em nome de quem? Entendeu? Às vezes você chama a atenção da pessoa com uma coisa bíblica, o cara te... Está repreendendo o pastor. Você está falando por Deus na vida do cara? Tem esse sentido. Então, ao final dos tempos, Deus destruirá Satanás com o sopro das suas narinas. Acabou o diabo. Então não tem comparação de poder. Mas isso o Gustavo vai falar.
Mas o mais importante é que ele está presente em qualquer lugar, mas a atitude dele em cada lugar é diferente. Em num determinado lugar, ele está presente para abençoar. Naquele culto de adoração, Deus está presente? Está presente. Mas ele está presente para abençoar. Porque você tem uma igreja adorando, buscando, ele está presente para abençoar. Num outro lugar, onde você tem uma falsa adoração, uma falsa veneração, você tem um monte de coisa errada e tal, ele está presente para trazer juízo. Mas ele não deixa de ser Deus, quem está me escutando. Em todos os lugares ele continua sendo Deus. Mesmo em lugares onde você diz, não, Deus não está aqui, Deus está assim. Você pode até querer que ele não esteja. O cara está fazendo um assalto, o cara está dando um tiro no outro, Deus está ali. Deus está ali presente. Para guardar, para punir, para tudo. Amém? Para levar, para não levar. Deus está presente quando você quer. Quando você peca, Deus está presente. E Ele está presente para te trazer juízo. Não é? Ou para te trazer livramento. Quem tem perguntas sobre isso? Quem está entendendo? Dúvidas? Muito. Bom, juízo e ira estão ligados, caso são coisas independentes. Juízo e ira de Deus são duas coisas distintas. Não, a ira de Deus nem sempre é juízo. E nem sempre o juízo vem por causa da ira. O juízo é consequência do amor de Deus. Como assim uma ira? Como assim ira sem ser juízo? A ira não necessariamente é o juízo de Deus. Às vezes não quer. Às vezes a ira pode trazer conversão. A ira pode trazer transformação. Mas não necessariamente juízo. Juízo é uma coisa, ira é outra. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que, Deus, para trazer juízo, tem que se irar. Não tem que se irar. Ele, para trazer juízo, ele pode estar amando. Ele pode estar querendo abençoar. Ele abençoa uma pessoa trazendo juízo. E todo mundo está sujeito. Hein, mestre? Lá em Gênesis, quando ele manda o dilúvio, né? A gente tem que mudar. A impressão que eu sempre tive, que Deus estava com raiva, né? Estava naquela situação. Mas não estava. Ele estava justamente trazendo correção. Correção. Ele estava corrigindo a humanidade. Se ele quisesse liquidar a humanidade, ele não geraria Noé. Morte, para nós, é uma coisa, para Deus é outra. Ah, mas Deus matou todo mundo. Porque para Deus, morte. Mas nasceu Ele é presente o tempo todo. Entendeu? Deus, para todo tempo, ele é presente. Certo? Então, a morte, para nós, tem um significado de fim. Para Deus, não. Porque ele é presente o tempo todo. Ele é eterno o tempo inteiro. Então, quando ele traz o juízo naquela situação de Noé, na realidade, ele está trazendo correção para a humanidade. Então, ele separa uma família e diz assim, vou começar a partir dessa família. Está trazendo correção. Professor, é importante ressaltar uma coisa que eu ouvi muito na pregação, é que em relação à presença, não é uma parte de Deus que está aqui e uma parte de Deus que está lá. Sim. Ele está todo aqui, todo aqui e todo lá. Sim, perfeito. Entenderam isso? Unidade. Fala comigo, unidade. O que é nessa linha de pensamento? Ou seja, Deus não é parte aqui, parte ali. Ou seja, Deus não é bom aqui e mal ali. Nosso Deus é Deus do bem e do mal. E quando ele usa o mal nas mãos dele é benigno. Quem está me escutando? O mal serve a Deus. Amém? Amém. O mal serve a Deus. Então, muitas pessoas dizem o seguinte, não, a bondade de Deus, aqui ele está operando só com a bondade, ali ele está operando com a justiça. Não, ele é infinitamente bom, infinitamente justo, em tudo. Deus é um todo. E essa é essa questão da unidade é onde muitas pessoas entram pelo caminho da heresia também. Não entender que Deus é um todo. Acha que Deus ele é infinitamente mal.
Ele é, mas o mal é benigno. Sim. Ele é infinitamente bom, mas infinitamente justo. Então ele traz juízo, ele traz correção, ele não tem uma característica só predominante sobre as outras. Ele está sujeito à nossa moral. Não está sujeito à nossa moral. Nem a nossa moral, nem o nosso entendimento, nem a moral dele ele está sujeito. Ou seja, Deus não está sujeito à lei de Deus. O princípio não está A lei de Deus é para o homem. Suponhamos, quem está me escutando? A lei diz, não matarás. Certo? Deus mata? E ele peca? Não. Mas ele quebrou a lei de Deus. Mas a lei é para nós. A lei é para o homem. A lei é para o homem. Então, esse entendimento, as pessoas chegam, como é que você pode acreditar em Deus? Por quê? Porque tem uma criancinha lá que morreu. A criancinha morreu por quê? Porque Deus matou. Sim, Deus matou, e daí? Eu acho que a gente tem um pouco desse pensamento. A gente sujeita a Deus. Eu cansei de ver isso. Até eu coloquei isso, por isso que essas aulas de teologia sistemática, quando eu lidei, desculpa, eu vou colocar um caso aqui, que ele me trouxe ele e a esposa dele, cadê a Queca? Aquela irmã que vocês trouxeram. O que ela fez? Ela colocou Deus no banco dos réus, o filho dela tinha uma doença, a filha dela tinha uma doença incurável. E ela, então, resolveu negar Deus por causa disso. Esse pensamento ocupou a mente dela, ela colocou Deus no banco dos réus, julgou Deus segundo seus próprios critérios de certo e de errado. E não conseguia enxergar a bondade de Deus na vida da criança. Que Deus, ao mesmo tempo que Deus deu a doença, Deus deu a ela uma recuperação acima do normal, Deus deu a eles, ela e o marido, condições financeiras para cuidar da criança, Deus deu tratamento para a criança, deu amor para a criança é feliz. E a mãe é infeliz. Porque a mãe, o problema da mãe é a ausência de Deus. Deus não está ausente da vida da criança. Deus está ausente da vida da mãe. Porque você pegou Deus, colocou Deus no banco dos réus e julgou Deus segundo seus critérios. Eu canso de viver isso em gabinete. Só viu o lado negativo da história. Não é se eu ver o lado negativo. Abre a mente, né? Deus é Deus. Deus, se fizer uma coisa totalmente esdrúxula na nossa mente, ele não peca. Porque ele é Deus. Deus é perfeito. Ele trouxe ela dessa forma, com essa deficiência, para tentar alguma coisa na vida dela. Com algum objetivo. Ela não conhece Deus. Essa moça não conhece Deus. É isso que a gente tem. Acho que é bem ocidental esse tipo de pensamento que a gente tem. Eu vejo um pouco isso na democracia. Eu nunca vivi outro regime assim, político, né? Mas eu vejo muito isso na democracia. O presidente é o poder supremo, né? Da política, da organização da nação. Ele está sujeito às leis. Entendeu? Com Deus é diferente. Deus não é outro. Deus, ele é. Ele é. Tudo. Ele é o certo. Entendeu? E se ele errar, ele é o certo. Errar pra gente, não pra ele. Ele erra segundo o nosso conceito. Quem está me ouvindo? Ele erra segundo o nosso conceito de certo e errado. Mas Deus não erra. Ele não erra. Tudo que ele faz é certo. Ponto, acabou. Segundo a nossa moral, ele erra. A gente quer sujeitar Deus ao nosso entendimento das coisas. Botar ele Então na caixinha, né? Nós colocamos Deus segundo o nosso entendimento e a gente quer colocar para Deus um veredito. A gente julga Deus e chega à conclusão do que a gente acha, que a gente deixa de achar. Uma das vezes que ele fez. E ele falou pra gente. Amém? Essa é por causa da nossa humanidade, não? Então a unidade é justamente o todo das características de Deus. Deus é um todo. Fala comigo, igreja. Deus é um todo. Deus é um todo. Deus não é parte. Deus não é só bom. Ele também é justo. Por exemplo. Entenderam? Então Deus tem todas as características que estão presentes na identidade dele. Por isso ele não erra. Deus não erra.
Ele faz coisas que nós não entendemos às vezes, mas ele não é. É que muitas Amém? vezes as pessoas perguntam, por que acontece tal coisa, né? Por que Deus permite que isso aconteça, né? Que fulano, de repente, tome um tiro, morra. Vou apagar. Deus é Deus. Sim, porque Deus é Deus, ele faz como ele quer. Pô. Ele faz coisas que você não entende, não quer dizer que ele não errou, porque ele errou. Hoje eu só entendo as doideiras que eu passei hoje. Eu tive que passar tudo para saber quem eu sou hoje. Eu entendo hoje. Deus não errou com você. Não errou. Naquele tempo eu falava, meu Deus, por que ele está fazendo isso comigo? Sim. Hoje eu não entendo. Eu estou passando por isso. Todo mundo passa por isso. E você vai entender lá na frente. Eu vivi coisas, não entendi nada. Estou entendendo agora por que eu vivi aquilo naquela época. Deus é sábio, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é... Atributos de Deus comunicáveis. Vamos lá. Primeiro, atributos do ser de Deus. Espiritualidade. Invisibilidade. Invisibilidade. Sim. Onisciência. Conhecimento. Veracidade. Habilidade. Isso aqui que são atributos mentais. Veracidade, o que você botou ali entre parênteses? Fidelidade. Agora vem atributos morais. Bondade. Amor. Misericórdia. Santidade. Paz e ordem. Retidão. Zelo. Ira. Então, isso aqui são atributos morais. Tem mais 8 atributos aqui que eu vou colocar para vocês darem uma olhada depois. Depois de ordem, o quê? Retidão, paz e ordem, vírgula. Retidão, vírgula. Zelo, vírgula. Invisibilidade. Parte daquilo que ele é, aliás, ele só revela aquilo que ele quer revelar. Certo? O homem também, parte dele ele pode manter. Tem controvérsias disso, entendeu? Por isso que eu estou aqui mencionando, existem
Tem linhas teológicas. Mentais está no bondade, amor e misericórdia? Bondade, amor, misericórdia. Mentais? Não. Não, Morais. Morais. Deus pensa. Pensa. Ele, tipo assim, Não no sentido que a gente entende. Mas ele tem uma mente. Existe uma mente de Deus. Que não é a nossa mente. Então, isso eu... Não, sim, não, porque eu sei. HD, ultra... Não, né? Olha só. Ultra, mega, super. Porque é o seguinte, tem um filósofo que fala que tudo nasce de uma ideia. Sim. São os filósofos gregos. Tudo nasce de uma ideia. Sim. E pensa que tá errado, tem toda uma lógica. Isso aí é uma outra filosofia, outra. Não, sim, mas Outro campo. aí se Deus teve a ideia de criar o universo, ele estava sujeito a alguma outra coisa. Você levando esse pensamento Quero outra, no centro de leite. que tudo nasce de uma ideia, Cartão amarelo. que tudo nasce de uma ideia, você botando isso em Deus, você vê que Deus, tipo assim, Deus teve uma ideia de criar a humanidade. Você está Uma coisa externa dizendo. estimulou ele a ter Então essa alguma ideia. coisa externa estimulou Presta ele. atenção. O teu pensamento está vinculado ao pensamento humano. Do tipo assim, ele primeiro cria a ideia, depois ele pensa direitinho, depois ele Inspirou. tudo isso aqui. Pondera algumas coisas. Então tem um tempo, não é isso? Pois é, essa cronologia não existe para Deus. Esse cronograma de pensamento não existe para Deus. Então não há necessidade, ele é, ponto. Entendeu? Então, para nós, a gente vai processando uma ideia. Deus não processa uma ideia, Deus é. Então, por isso que eu falei, pô, Deus pensa. Mas não é como o nosso pensamento. Mestre, a gente é limitado, a gente usa sobre 10% do cérebro. O senhor acha que tem coerência o pensamento de que a gente é limitado por causa do pecado original? Então a gente entende menos Deus por causa disso? Eu acho que sim, tem fundamento. Doideira, meu Deus. Eu nunca, para te falar a verdade, Fábio, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas tem fundamento. Aí não. Primeira vez que eu escuto, mas tem tudo sentido. Deus tem até um filme. Adão antes do pecado, né, pastor? Hã? Adão antes do pecado, esse Muito. Exatamente. Como a gente vê Cristo com. O Cristo não tem pecado. Então você, como é que era a mente de Cristo? Tem gente que tenta estudar a mente de Cristo. Acho que, pô, a mente de Cristo é algo que, pelo procedimento, como é que é o nome daquele cara? Augusto Cury. Ele se encantou, Ele se converteu pela mente de Cristo. Estudando, ele é psiquiatra, psicanalista, né? Estudando a mente de Cristo, o cara se converteu. Ele era ateu. Porque ele diz, pô, esse cara não tem como. O pensamento dele está lá, a mesma coisa Adão. Provavelmente Adão. E Adão e Cristo têm uma coisa em comum. Os dois foram criados sem pecado. Segundo Adão. Não, e também os dois têm um relacionamento cara a cara com Deus. Sim, próximos. Sim, muito próximo. Adão até o pecado. Até o pecado, sim. Sim. Muito interessante esse desenvolvimento, esse entendimento do Fábio. Hã? Dá para fazer monografia sobre isso. Também vai ter que escrever. Tem que queimar neurônio aí. Queimar neurônio. Aos poucos, 10% vai ficar com 9%. Se não ficar com 1% fica na monografia. Amém, galera? Vamos lá? Então vamos falar dos atributos aqui. Espiritualidade. Deus é espírito. Amém? Dúvidas sobre isso? Não. Invisibilidade. Invisibilidade a quê? Deus só se revela naquilo que Ele quer se revelar. Ele só se torna visível naquilo que Ele quer se tornar visível. Ninguém nunca viu Deus. Tem um mundo espiritual usando? Não.
Você está falando de ver. Para ver, você tem que ter a luz refletida no corpo. Cadê o corpo? O mundo espiritual está sujeito aos sentidos humanos? Audição, O mundo visão? espiritual está sujeito aos sentidos. Ou os sentidos estão sujeitos ao mundo espiritual? Qual a pergunta que você quer fazer? Porque esses dias o Gustavo estava falando de anjo pra gente, ele falou, a gente de adoração, ele, necessariamente, porque eles não adoram cantando, porque não sabe se tem voz lá em cima. A adoração de anjo, né? Você pergunta para o Gustavo como é que é a adoração de anjo. A adoração de anjo não pode ser comparada com a adoração da igreja, com a adoração da... Entendeu? O santo. Porque Deus enxerga o coração, né? Os sentidos, né? A adoração é muito mais do que música, concorda? Sim. A adoração é algo muito superior à música. Tem pessoas que não cantam nada e são tremendos adoradores de Deus. Só eu não sei qual é o ponto que você está querendo colocar. O meu ponto é na prática mesmo. Na Os prática. sentidos existem aqui. Eu O acho, mundo espiritual. eu acho que eles são espíritos. Anjos são, a Bíblia diz no livro de Hebreus, Não tem corda vocal. não é a minha matéria, tá? É a matéria do Gustavo. No livro de Hebreus está dizendo que os anjos são espíritos ministradores. Eles são espíritos ministradores, servos, espíritos servos, certo? Então, se eles são espíritos ministradores, eles não têm corpo. Incorpora, né? Não. Eles podem assumir corpos humanos. Teve discussões tremendas na Idade Média de quantos anjos caberiam na ponta, na cabeça de um alfinete. Discussão de corpo de anjo. Isso é coisa da Idade Média. Eu não vou ficar discutindo isso, porque vou deixar isso para o Gustavo. É igual a legião de demônios, né, pastor? Hã? Legião de demônios. Legião de demônios. Num corpo só. Né? Pois é. Como é que coube isso tudo aí dentro? Matéria do Globo Repórter. Quantos são? Quantos são? Aquela chamada do Globo Repórter. Anjo não Do que tem. vivem? Do que se alimentam? Nem demônio, nem anjo, você pode atribuir, nem da mesma forma que Deus. Então, quando você me pergunta se um anjo pode ver Deus, não. Anjo não pode ver Deus. No todo, não. Anjo pode ver Deus da mesma maneira que você pode ver Deus. E eu posso ver Deus, naquilo que Deus quer se revelar. Vamos colocar uma coisa, quem está me ouvindo? Se liga. Livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel começa a falar de uma roda subindo, uma roda descendo, roda que sobe, roda que Aí no desce. Cabeça, exemplo que ele usou. O Gustavo falou sobre cabeça de touro, corpo de leão, asa de sei lá do que. ele usou um negócio. É claro que Deus usou. Aí você vai para Isaías. Eu vi um alto e sublime trono. E aí ao seu lado tinha querubins. Querubins batiam com as asas e tal. Aí tinha asas, duas asas eles cobriam o rosto, duas asas cobriam os pés, as outras asas não sei lá do que. Aí você vê o trono, os querubins e tal. Eu nunca vi querubim, nunca vi o anjo, nunca vi nada disso. Mas já vi Deus. E vi muito Deus na minha vida. E eu não tinha nada a ver nem com cabeça de touro, nem cabeça de leão, nem asa de querubim, de anjo. Então, Deus ele se revela. Vou contar uma coisa muito íntima minha. Tá? Eu tive uma experiência uma vez com Deus que eu vi o Senhor me abraçando. Como é que eu sei que era o Senhor? Porque ele usava uma manga branca que caía aqui. Por que ele fez isso? Você acha que Deus usa manga branca? Se identificar com ele. Para eu identificar, Igual Moisés para também. eu entender O antropomorfismo. Teve uma outra ocasião que eu estava um cara super religioso, cheio de coisa. Para mim, eu acho que todo mundo tinha que usar terno. Eu era um cara exigente. Santa Ceia tinha que ser terno. Diácono meu tinha que usar gravata para ficar na porta. Eu era um cara todo cheio de coisas desse tipo. Aí um dia... Obrigado, pai. Aí um dia eu tive uma... E minha esposa tinha lá um culto que ela chamava de Quarta-feira da Mulher. E aí reunia a mulherada toda e tal. E a Gislaine, ela tem esse dom de revelação.
e tal. Aí a mulherada fazia fila, né? E ela ia e profetizava. Tem a outra que profetizava. Tipo, esse negócio é esse? Aí, conflito entre os dois, né? Um dia eu cheguei e disse, vou acabar com esse negócio. Aí fui lá, acabar com esse negócio de culto de tal. Aí sentei. Quando eu sentei no chão, comecei a adorar Deus junto com elas, eu sentei no chão, no tapete, e Jesus veio falar comigo. Vocês podem acreditar? Como é que Jesus era? Calça jeans, camiseta. Como ele se revelou para você. Ele veio de calça jeans, camiseta, sentou do meu lado, bateu na minha perna e falou, e aí, João, como é que é? Eu disse, cadê o terno? Gravata. Mudou a minha cabeça com aquela visão. Foi uma visão que eu tive. Por que Deus fez isso? Porque Ele queria alguma coisa de mim. Ele queria se revelar de uma determinada maneira para mim. Vai acabar com o meu culto? Ele falou, vai acabar com o meu culto. Você está querendo acabar com o culto onde eu estou me manifestando? Onde eu estou vindo aqui, estou conversando e tal? Não, sei, lá na Assembleia de Deus. Na Assembleia se revela. Claro, de Deus. Aí diz assim, então reservado quer lá. dizer que Deus não se revela de paletó e gravata? Revela? Sim, claro que sim, claro que sim. Vai numa igreja da Assembleia de Deus, na igreja batista, pô, o cara está todo mundo lá de gravatinho, Deus está lá. Deus está lá, Deus está. A questão não é a gravata. Quem está me ouvindo? Não é gravata ou sem gravata, senão bermuda vira religião também. E Deus pode se revelar para eles, como se revelou para você, de um cara de terno sentado do lado dele e falar. Porque Isso. ele vai entender da sua forma, E né? para Pra isso, ele vai ser. porque Deus tinha uma missão para mim. E tinha para Ezequiel, ele tinha cabeça de boi, com não sei o quê, com roda subindo, com roda descendo. Quem entendeu? Deus entende nossa limitação e age de acordo. Pela nossa limitação da mente, porque nós não temos como enxergar Deus. Um cara de terno não ia falar assim. Moisés viu a nuca de Deus. Um exemplo disso. Estou errado, pastor? Passou de, olha, eu vou permitir que você me veja pelas costas. Entendeu? Foi a maneira que Deus conseguiu tocar em E Moisés. Deus tem nuca. Moisés veio dando uma crise. Né? E Deus tem nuca, tem costas. Tem nuca, tem nada. Claro que Deus não tem nuca. Foi o único cara no universo que viu a nuca de Deus. Acho que ninguém aguenta ficar na Deus é presença bom. plena de Deus. Hã? Ninguém aguenta ficar na presença plena dele. Acho que a gente é fulminado. A presença de Deus nos destruiria se não fosse Cristo. Por isso nós entramos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Ou seja, nós podemos comparecer à presença de Deus por causa de Cristo. Senão seremos iluminados, lógico. Cobrir nossos pecados. Amém? Vamos continuar? Estão chocados com o pastor? Fala para o teu irmão do lado, não se choque com o pastor. Sorria para o pastor. Sorria para o pastor. Pastor, vou procurar. Pode aproveitar e tirar uma. Claro, minha mãe. Vai que é sua, Não, minha. Manda brasa. Quando ela achar. Ela está procurando, vai, dá continuidade. Você está procurando a dúvida na internet, você está querendo me matar. Ela anotou. Versículo. Pode, daqui a pouco eu pergunto. Tá bom. Amor, misericórdia. Aqui a gente inclui a graça. Ah, o Deus da graça é só do Novo Testamento? Não. A graça começou com Cristo? Não. A não graça, quer dizer, o império da lei, era uma distorção do que Deus queria, mesmo no Antigo Testamento. Vou dar um exemplo para você. Antes de Cristo ninguém foi salvo? Vou dar um exemplo. As mulheres não podiam, quando elas ficavam menstruadas, Deus determinava que elas andassem atrás da coluna, atrás, e elas ficavam guardadas dos maridos, quer dizer, elas ficavam santificadas em relação aos maridos, e elas não podiam ter relações naquela época, e tal, elas ficavam separadas, e andavam à parte do grupo.
Por quê? Por amor às mulheres ou por ódio das mulheres, ou por segregação, feminismo? Pelo quê? Por amor. Ao povo, a todo mundo. Para as mulheres é uma época cheia de... Mulheres têm dores, tem isso, tem aquilo, se sentem mal e tal durante esse período. Era uma maneira dessas mulheres serem guardadas. Depois isso vira uma coisa odiosa, vira regulamento, vira regra, vira tal. O dia de sábado foi dado para descanso por quê? Por amor. E aí, o que aconteceu depois? Aquilo ali virou uma coisa odiosa, virou regra. Tinha gente que era apedrejada porque não respeitou o sábado. A gente sempre cria uma forma para Deus. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento foi uma distorção do que realmente Deus queria. Quando Jesus vem, ele revela o coração de Deus, ele quebra aquilo tudo. Então o apóstolo Paulo, depois ele vai trabalhar com Deus da graça no livro de Romanos, na Epístola de São Paulo aos Romanos, mas ele está, na realidade, ele não está trazendo uma coisa nova, ele está trazendo o que sempre existiu. Tanto é que ele era um rabino, ele falava com os judeus. Quem está me escutando? Ele estava falando com os judeus. Ele conhecia a lei. Ele estava dizendo, essa interpretação da lei está errada, a lei está, isso aí que vocês estão fazendo está morto. Jesus ele vem trazer a graça. E aí, mas essa graça não existia no Antigo Testamento? Claro que existia. Amém, amado? Mas parece que naquela época já não existia a presença mais de Deus, o pessoal só seguiam o costume. Mas é por causa do pecado, por causa de outras coisas, não é porque Deus não tinha graça para dar. Ele tinha já. Ele tinha graça. Ele se manifestava, né? Mas Através do Senhor. o pecado impedia aquelas pessoas de enxergar e de viver a graça de Deus. Não é que Deus não tinha. Não, era o Deus da lei e Deus da graça depois de Jesus. Não é isso. Sempre o mesmo Deus. Sempre. Lembra, Deus é imutável. Deus não muda. Parecia que o judeu vivia uma religião. Isso, mas o problema estava na religião do judeu, não estava em Deus. Deus sempre existiu. Jesus já existia. O Espírito Santo já existia. Já convencia do pecado, do juízo e justiça. Da justiça e do juízo. Então, Deus não muda, Deus é imutável. O homem é que criou essas coisas e que Jesus veio pela misericórdia. Parece que é mais fácil para o homem quando faz isso. Vocês concordam com o que eu falei aqui? Uhum. Sim. Que a gente derruba um monte de heresia, só com isso, que, inclusive nos dias de hoje. O que eu já ouvi de pastor dizendo, não me interessa Jesus, quero saber do Deus da lei. Como assim? O Deus da lei é o Deus, é o nosso Deus. É um Deus só. Não são dois deuses. Dúvidas. Vai ter opção de escolha, né? Por que parece que é mais fácil seguir a lei? Antes da de Jesus. Como assim mais fácil? Não, parece que é mais fácil criar uma fórmula e seguir aquele padrão. Parece mais fácil. Eu vou te falar por quê. Porque você consegue ser hipócrita com a lei. Você consegue transcender, né? Você, Fica só no... a lei te leva ao caminho da hipocrisia. Até hoje. É verdade. Você tem uma igreja onde você privilegia o comportamento, as atitudes, só isso, e você não trata do interior e tal, você está criando a fórmula para a pessoa ser hipócrita. Você tem que tratar por dentro. A pessoa tem que ir de dentro para fora a transformação. Não é só mudar comportamento, roupa, atitude, cabelo, brinco, tira brinco, bota brinco. Então, isso aí não representa transformação. Tem uma pergunta do... A minha pergunta, ela Pastor. é simples, eu acho que é simples, né? Mas fala da crucificação. Só que está falando duas formas aqui de sangue. Eu pesquisei, mas eu não entendi. Está em Hebreus 9:22. Fala assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Essa parte que eu não entendi, que depois fala da crucificação de Cristo, que sem derramamento de sangue não há perdão. Cristo veio,
para estar perdoando nossos pecados. Isso eu entendi. Agora, essa primeira parte que fala quase todas as coisas são purificadas com sangue, aí eu fiquei pensando assim, será que isso está falando do Antigo Testamento? Está fazendo uma comparação? Essa é a minha dúvida. Será que eles estão comparando? O que acontece? Toda a lógica de Deus é, para haver remissão dos pecados, tem que haver derramamento de sangue. Desde o princípio. Desde Abraão. Entendeu? Isso foi uma construção do Antigo Testamento. Você tem que ter derramamento de sangue. Isso acaba em Cristo. Não tem mais que ter derramamento de sangue. Ele pagou pelos nossos pecados. Ponto, acabou. Por Deus sem mácula. Mas essa... Ele encerra essa questão. Isso eu entendi. Mas essa primeira frase, ele... As coisas são purificadas. Está havendo uma comparação mesmo? É essa a minha dúvida. Sim, ele está dizendo, antes havia um processo. Tudo era purificado por sangue. Então havia um pecado, dos animais, não sei o quê. Depois veio Cristo. Encerrou isso. Encerrou nele. Então essa primeira parte ele está falando mesmo do Antigo Testamento mesmo. Sim. Posso até pesquisar para não estar. Eu pesquisei, pode ser mas que eu não entendi. O que está representado pelo que você está me colocando é isso. No Antigo Testamento, todos os pecados são purificados com sangue. Todos os pecados. As ofertas pacíficas, onde você não tem sangue, eram ofertas de gratidão e tal e tal. Ponto. Aonde tinha pecado, tinha que ter sangue. Ou é sangue de rolinha, sangue de... Tinha que ter sangue de algum bicho. Isso é sacrifício. Isso. Vamos lá. Atributos comunicáveis, parte 2. Atributos comunicáveis. Vontade. Liberdade. Onipotência. Perfeição. Bem-aventurança. Beleza. Glória. Deus tem uma vontade. Só isso aqui dá um ano de curso de teologia. Só para vontade de Deus, vontade permissiva, vontade ativa, vontade... Entendeu? Você tem um monte de vontades aí. Mas o que interessa a gente entender é o seguinte: Deus tem uma vontade. Ele não é uma pessoa que não... As coisas não estão seguindo um propósito. Ele tem uma vontade. Isso se dá muitas vezes de uma forma permissiva, uma vontade ativa. Vou até usar os termos aqui para vontade necessária e vontade livre. Tem uma coisa que Deus tem uma vontade por ser necessária, Ele tem que fazer, então Ele faz. Existe uma vontade secreta e uma vontade revelada. Isso. Eita! Se entrar nisso, não vai terminar hoje. Chega ali não, eu não vou aprofundar. Só quero dizer, tem uma vontade secreta e uma vontade revelada. Ou seja, tem uma vontade que todo mundo conhece, que Ele já disse que é a vontade dEle, mas existem às vezes vontades que Ele não revela para nós e a gente descobre depois. Amém. Que Ele acha que não é conveniente a gente saber num determinado momento, vai saber depois. E tem o secreto, já está com você mesmo em particular, não é para ninguém. Sim. Se a vontade revelada já é difícil, imagina a secreta. Pois a gente fazer a vontade dele revelar. Mas Deus tem uma vontade secreta que às vezes não depende de você, depende dele.
E aí você está fazendo uma coisa dizendo, meu Deus, eu estou totalmente fora da vontade de Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi o meu adultério. Era uma vontade secreta. Pô, é evidente que eu estava em pecado, eu estava longe da vontade de Deus, eu estava em pecado. Mas Deus não perdeu o controle sobre a minha vida. Ele conhecia o íntimo do meu coração. Ele sabia lá dentro de mim o que eu queria. E aí, de alguma maneira, pela misericórdia dele, ele me trouxe de volta. Você acha que Deus tirou um cochilo e eu caí em adultério? Vou contar uma coisa para vocês. Antes de eu cair em adultério, eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, se for para eu cair em adultério, me mata. Por favor, me leva. Orei muitas vezes. Me leva, me mata. Não me deixa. Não quero. Se for, antes de cometer o adultério. Se for para cometer adultério, se for para envergonhar teu evangelho, me leva antes. Que é a última coisa que eu quero no mundo é envergonhar teu evangelho. Eu orava assim direto. Depois que eu caí em adultério, eu todo dia saía de moto e dizia, hoje que o caminhão vai passar por cima de mim. Todo dia. Eu saía de moto esperando que um caminhão passasse por cima de mim, que um carro passasse por cima, sofresse um acidente de moto, qualquer coisa. Porque eu dizia, pô, eu não mereço mais viver, estou envergonhando o evangelho. Deus, eu estava na vontade de Deus? Não, eu estava em pecado. Mas eu estava dentro do propósito de Deus. Deus estava permitindo isso. Quando eu saio, pela ação do Espírito Santo, eu consegui sair daquela situação, pelo poder de Deus, pelo perdão da minha esposa, que também foi a ação do Espírito Santo, por causa disso, isso que foi algo ruim, tornou-se uma bênção para a minha igreja. Porque eu pude ajudar muitos casais, muitas pessoas. E aí? Mistério de Deus. É a vontade oculta, só para concluir. É a vontade oculta. Aquilo que eu nunca ia entender, que Deus estava naquele negócio, mas Deus estava naquele negócio. Na minha fraqueza, no meu corpo, e o sangue de Jesus me cobre até hoje. Isso que você falou, isso é muito louco. Porque quando eu estive aqui a primeira vez na igreja... Por favor, todo mundo está entendendo que eu não estou fazendo apologia de pecado aqui não. Pelo amor de Deus. Eu estava completamente alheio. Eu não queria saber mais de igreja, eu não queria. Eu vi uma instituição, não queria ouvir de ninguém. Quando eu escutei isso do Senhor, eu vi Deus falar, eu vi a sinceridade dele. Foi quando eu me converti. Amém. Você vê que doido? Hoje você está aqui. Na tua vida, pois é. O Senhor passou por isso para trazer essa experiência e para eu chegar, eu ver a tua verdade, a verdade de você em Deus e me converter. Você vê? E assim como você, Fábio, várias pessoas aqui dentro já dão testemunhos parecidos. Então, que coisa doida. Então Deus permitiu isso, quer dizer, era uma vontade oculta, inclusive oculta para mim. Para mim eu era o pior dos mortais, eu queria morrer. E ainda eu tive que morrer. Eu tive que morrer. Continua sendo oculta, porque novas coisas estão acontecendo. A cada dia. Eu caio, levanto, erro. Não, com relação à vontade dele. Sim. Então, sobre a vida, o pastor Fábio estava conversando comigo, a queda de um irmão lá de uma igreja e tal. A gente precisa entender, antes da gente julgar um irmão que caiu, uma coisa, em outra, adultério, droga, isso, aquilo e tal, antes da gente julgar, colocar ele no banco dos réus, a gente tem que saber o que Deus está fazendo naquele negócio. Porque às vezes Deus está no negócio. Vai fazer daquele cara um tremendo obreiro. Um tremendo um servo de Deus. E, no entanto, naquele momento ele estava em pecado, caindo em pecado, está tudo errado. Então, só o sangue de Jesus para lavar o cara, não tem outra. Por isso que o mal de Deus, e o arrependimento. Por isso que o mal, o juízo de Deus, o mal de Deus é benigno. O mal, nas mãos de Deus, é benigno. O que começa errado, Deus vai dar certo no final. O que é errado aos nossos olhos. Mesmo que você tivesse pecado, o sangue dele estava descobrindo. Quem concorda que isso é muito doido, que eu acabei de falar? Sim. Pastor, eu estava falando com a minha filha, desde que eu comecei algo aqui, eu falo assim, algumas coisas do Senhor para ela. Então eu falo assim, ele dá testemunho
dentro da sala de aula que nos surpreende. De nós olharmos assim e ver, gente, Deus está. Nesse negócio doido aí. Deus fez, porque são testemunhos, Raíssa, que nos traz um amadurecimento tremendo. Eu falo até com a Patrícia, eu falei com ela, eu não posso sair desse curso, entendeu? Menina, eu preciso sair daqui uma pessoa amadurecida. Sim, amém. Glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso os exemplos, porque nos coloca dessa forma, mais forte, a respeito de acreditar realmente no que Deus é capaz de fazer. Então, para minha aula, se eu sair daqui, sabe, glória ao nome do Senhor. Aleluia. A coragem, né, de chegar e colocar assim, ó, eu errei nisso aqui, tá? Mas eu falo para ele sempre fala assim, olha, mas Deus mudou a minha vida, transformou, amém? E de ver, né, que as pessoas acreditam no testemunho que o Senhor dá. Imagina, irmão, e essa galera toda convive comigo direto aqui, não tem jeito não. Tem uns que moram do lado da minha casa, ó. Esse cara aqui mora do lado da minha casa. Pô, tem um monte, tem vários aqui da igreja que moram lá. Entendeu? Não tem como. Entendeu? Ou eu estou falando a verdade, ou eu sou um ator que ganhando um prêmio Nobel. Como é que é? Oscar. Eu estava vendo na escola de vida dominical, né, que eu gosto muito. Então eu estava vendo que nós estamos sujeitos ao pecado. Mas quando você está falando isso, não é que eu não vou pecar. Está falando do meu caráter. Sim. De eu estar lutando todos os dias para não fazer. Sim. Estou sujeito, mas está falando desse pecado em relação ao meu caráter. Amém. Fazer ou não. Irmã, se é verdade que existe um pecado original em Adão, existe uma salvação original em Cristo muito mais poderosa. Amém. Entendeu? Nós estamos sujeitos ao pecado original de Adão, mas a salvação original na cruz, que é muito mais poderosa que o pecado de Adão. Que é o próprio Deus que veio aqui, caralho, mudou a nossa vida, irmão. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá. Onipotência. Deus pode tudo, certo? Nem tudo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode ser aquilo que ele não é. Deus não pode mentir. Deus não pode enganar. Voltar atrás? Não. Nesse sentido que você está falando, ele não volta atrás. Não é aquele negócio de irmão, que o Gustavo gosta de falar. Irmão, sabes aquela promessa que tinha com você? Mudei de ideia. Não vou mais fazer. Enganei o bobo. Deus não tem isso. Deus, o que ele é, o que ele diz que é, ele é. E ponto, acabou. O que ele diz que vai fazer, ele faz e quando acabou. Ele vai fazer. Mas se houver um arrependimento, ele não faz. Tipo Davi, né? Ele tinha tudo para Deus chegar e acabar com ele. Sim. O arrependimento dele, toda vez que ele pecava, fazia com que Deus... Irmã, eu vou falar uma coisa para a irmã. Promete para mim que vai ficar chocada? Olha só. A Bíblia diz que Deus era um homem, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que isso quer dizer? Significa que era um homem segundo o coração de Deus? Não. Porque senão diria que era segundo os rins. Certo? Os rins de Deus. Porque segundo o coração de Deus significa que ele era segundo o propósito de Deus. Ele era um homem segundo o propósito. Ou seja, Davi, o que ia acontecer é que Deus tinha um propósito com Davi e com Israel, que ia culminando em Cristo. Mas Davi, ele se arrependeu, é igual aqueles irmãos que confessam tudo para o pastor depois que o pastor descobre. Entendeu? Então até você saber, o cara está te enganando, tá achando. Aí está te enganando. Aí um dia você diz assim, cara, peguei você no flagra. O cara diz, pois é, pastor. Ai de mim que vou perecer. Eu ia te contar. Eu já estava vindo para te contar, rapaz. Entendeu? Então Davi, a história dele não é uma história de arrependimento. Ele não se arrependeu antes. Pelo contrário, ele era arrogante até nos juízos dele e tal. Mas quando ele foi confrontado por Deus, ele encontrou um lugar de arrependimento. Sim. Me parece. Eu acho que o melhor para a gente caracterizar a situação de Davi é a graça e o propósito de Deus lá em Cristo.
criar, ter uma geração até, eu acho. Opinião. Teólogo, sou teólogo, você também, né? A gente conversa. Eu viajei no Rio mesmo, na tradução do É o seguinte, para o judeu, os sentimentos estão nos rins, não estão no coração. Ah, é? Então você tem vários textos, por exemplo, nos Salmos, que são traduzidos, porque na realidade, quando eles querem dizer que era um homem segundo sentimentos, coisa de Deus, eles dizem que é os rins. Porque para os judeus os sentimentos estão nos rins, não estão no coração. O coração está na mente, está o propósito. Tem uma tradução, mestre, que a gente aprendeu na aula de Jair, se não me engano, quando fala no pão, no caso do pão. Tem uma cultura que não existe pão lá. Aí, como que a gente vai traduzir? Aí traduzir o fruto da uma semente específica para entender como pão. O que era o pão? Sim. Para a pessoa poder entender. Né? Fruto do sagu. É. Você está falando de onipotência, aonde que a onipotência entra em ser comunicável? Não, veja bem, ele é comunicável porque o homem também tem poder. Também tem, entendeu? Não é que o homem é igual a Deus, mas ele também tem potência. Ele pode. Pastor, por que os judeus usam rins? Porque seria como órgão? Não sei, irmão. Eu acho que eles não tem, isso eu não sei te dizer. Porque é cultural. A gente não fala, o coração. Eu senti aqui no meu coração. Sentiu nada, sentiu na mente. Uma facada no coração. Uma facada no coração. No coração órgão. Não tem nada a ver com isso. Então é uma coisa. Um negócio no meu rim. É a mesma coisa que eles acham. Eles entendem assim. É da cultura. Fala. Aqui na Terra, Hã? aqui nessa noção de terra, Jesus mexe com o tempo, tipo, temporas, com voltar no tempo, parar no tempo, avançar no tempo, ou ele se nega se faz isso? É meio Deixa eu viajado. entender a tua pergunta. É meio viajado, mas Jesus, ele, se ele quiser, ele pode. Mas ele faz essas coisas, voltar no tempo ou parar o tempo? Minha amada, querida, por favor. Não tem tempo Pra para ele não, mas Deus. pra gente sim, ele não pode fazer Mas ele isso parou com a o gente. tempo de Josué. Josué parou o tempo. Sim, você dizendo Cara, o tempo para Não, nós. ele pode fazer isso. Se Deus tem autoridade sobre o trono. Não, ele tem, mas ele, Tem. ele vai também. Pode. Porque se ele fizer, a gente não vai saber. Sim. Para que alguém. Só um Não, é pouquinho. por curiosidade. Pode A pergunta é, Para que alguém vai querer retroceder no tempo se a pessoa é presciente? eu já sabe que vai. Mas ele, Se eu sou onipotente e presciente, para que eu vou querer retroceder no tempo? Quer dizer que você errou. Para e pensa. Se eu tenho a presciência e tenho a onipotência, eu não preciso retroceder no tempo. Porque tudo, eu tenho na minha mão o que vai acontecer hoje e no futuro. Mas ele já parou o tempo para Josué na batalha. Sim, parou o tempo. Fez o tempo andar para trás, no caso de Ezequias. Pastor, não sei se é vai isso, pode. ele Não sei se faz vai falar, mas já que ela tá várias coisas que ele puxando essa. Sim, mas eu só estou levando você a pensar mais. Mas já que ela tá viajando, então ela tá Não, viajando. viaja mais não, viaja não. Não, pastora, que eu vim falar isso, depois eu fiquei pensando. Porque, pô, os dias estão se abreviando. Isso. No nosso, no Cronos, né? Tem 24 horas, né? Mas a gente sente que tá indo mais rápido, mas o horário tá, o roteiro tá lá, isso eu entrei um pouco em... Cara, eu fico baixo. Tô chegando aos 59 anos de idade. Eu não me sinto com 59 anos. Como é que é isso então? Hã? O Léo já virou 100 já tá inteiro aqui, ó. Já virou 100 tá inteiro. O sentimento que eu tenho é que eu sou uma pessoa bem mais nova. O tempo está passando muito rápido. Entendeu? Mas é um feeling. Mas é porque A Bíblia diz é o que seguinte, esse sentimento, assim,
percepção. Essa percepção de É porque tempo você tem rápido. mais coisas para fazer. Antigamente você não tinha tantas coisas para fazer. Com o advento da tecnologia, informação. você lida com cada vez mais informações, você faz mais coisas que antigamente fazia. Antigamente no trabalho tinha um cara só para carimbar a carta. Ah, é verdade. Tá ligado? Era carta. O cara ficava lá o dia inteiro carimbando carta. Hoje em dia o cara carimba a carta, o cara escreve a carta, o cara envia um e-mail, recebe, responde, toma a decisão, passa para outro. O cara. É porque antigamente você datava a carta, né? Aí a pessoa via, poxa, sabe, o fulano mandou notícias, foi em janeiro aqui, ó. Em janeiro. Hoje em dia WhatsApp. hoje em dia é on time. Pum. Você tem lá. nas mãos a notícia. Galera, comigo, perfeição. Fala comigo, perfeição. Perfeição. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Preste atenção. Para todos os aconselhamentos que vocês forem fazer, para tudo que vocês forem fazer com o ministro de Deus, todos os ministérios que estão aqui, Deus é perfeito, Deus não erra. Se alguma coisa der errado, quem errou? Nós. Nós que heróis. Você não erra. Deixa eu que tem relação com a vontade e também tem relação com Deus não erra, né? Perfeição. Por exemplo, como Deus não erra, de repente a pessoa pode não estar em pecado, mas se a pessoa saiu da vontade de Deus, vai acontecer alguma coisa, mesmo que seja má, mas para Deus ele transforma em coisa boa e faz a perfeição para segundo a vontade dele, é isso? Para chegar à vontade dele, mesmo que você saia da vontade dele em algum momento, você não sabe qual é a vontade de Deus. Você lembra que eu falei que o nosso Deus é infinito e é pessoal? Cada caso é um caso. Sim, mas eu estou dando um exemplo para Eu entender essa tenho perfeição. um exemplo de uma pessoa que morreu com 39 anos de idade, que a vida inteira ela se levantou contra Deus. A vida inteira ela negou Deus. Negou todas as oportunidades. Morreu atropelado. Estraçalhado. Acabou o tempo. Me pergunto se eu tenho explicação. Não tem. Deus não poderia ter dado uma nova oportunidade? Vontade secreta. Ela deu 200, Deus deu 1000 oportunidades. Tudo. Aí a pessoa fez isso. E aí? Deus errou? Deus é injusto? Deus é mau? É um livre-arbítrio também. Ela fez a opção dela. O carrasco. E o tempo dela acabou. Existem pessoas. Vou dar um outro caso para vocês. Experiência pastoral. Tá? Pastoral. Não posso dizer que isso é para todo mundo. É a minha experiência. Eu dividi aqui. Não é norma teológica. É a minha experiência. Amém? Amém. Eu vi pessoas que se desviaram, que tiveram todas as oportunidades, se desviaram do caminho do Senhor e em lágrimas tentaram encontrar o arrependimento, não conseguiram, nunca mais conseguiram voltar. Não responde. A pessoa não sente mais a presença de Deus, não escuta mais a voz de Deus, e acabou. Virou zumbi. E ele não consegue mais voltar para a igreja, não tem. E bom, acabou. Eu já vi situações assim. E eu fico desesperado junto com a pessoa, querendo ajudar, mas não tem como ajudar, porque é dentro. Tem um momento que Deus fecha a porta. E esse momento chega na vida da pessoa. Se uma pessoa diz, não quero Deus, não quero, a experiência que eu tenho até hoje tem um momento que Deus fecha a porta. Acho que foi o Gustavo que fala, né? Quando Deus está incomodando, beleza. Quando ele para de incomodar, que é... Quando Deus para de incomodar. Pastor, eu também acho assim que quando Deus tem Mais uma comunicação. é a hora que ele incomoda, que ele vai cercando a pessoa. Sim. Né? Aí ele fecha o cerco com a pessoa. Mas aí aquilo que o senhor falou, a pessoa não, vai negando, então tá, negou? Tá bom, tá, acabou também. Deus vai dando avisos para É. você. Avisos mesmo. Avisos. E ele fala, quando ele quer falar, a gente escuta a voz dele. Sinistro. Beleza. Deus é belo. Não tenho o que dizer sobre isso.
Ele é lindo. Jesus é lindo, Deus é lindo. Não segundo o nosso conceito de beleza. Ah, não, cara. Ele é acima de qualquer conceito de beleza, irmãos. Ele é Não, lindo. padrão de beleza, ele não tem padrão de beleza. Cara, ele é o padrão de Que beleza. bárbaro. Se você quiser um padrão de beleza, ele é o padrão de beleza. Jesus. É Deus. Deus é o padrão. Ele fez tudo. Não. Glória. Toda glória. Tem um padrão. Todas as coisas convergem para a glória. Amém. Amém? Amém. Todas, fala comigo, todas as coisas, Todas as coisas, querendo ou não, querendo ou não, convergem para a glória de Deus. convergem para a glória de